trazer uma palavra hoje aqui sobre o mês da juventude, que é agosto. Então, em homenagem à nossa juventude batista e da nossa igreja, eu trouxe uma palavrinha breve aqui. Eu estou nervoso, mas eu trouxe um tópico aqui, para ficar mais fácil. O que a Bíblia diz sobre os jovens? A Bíblia mostra que a juventude não é um termo de facilidade, mas de ser exemplo em conduta, fé e pureza. Lá em Timóteo 4:12 diz: ninguém despreza a tua mocidade, se o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aí aqui em Timóteo diz, que os jovens estão começando a vida e precisam ter fé e pureza no coração, pois a gente é o futuro da igreja e a gente precisa se guardar para futuramente a gente trazer vidas para a igreja e para a gente ser exemplo como cristão. Todos. A bênção de ser jovem é um privilégio de dedicar o melhor da energia da vida ao Senhor, antes que os maus dias cheguem. Lá em Eclesiastes 12:1 diz: lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. O tópico 3 diz: pessoas que começaram, eu vou colocar aqui exemplos de pessoas que estão na Bíblia, que começaram o seu chamado na juventude, para deixar de exemplo para os nossos jovens. E aí, coloquei o Daniel e o Davi. Davi, todo mundo sabe, enfrentou o gigante quando era adolescente, e ninguém dava nada por ele, por ele ser pequeno e mais fraco que os seus irmãos. Mas Deus tinha um propósito para ele, mesmo ele aparentando ser mais fraco. Mas Deus sabe todas as coisas e colocou ele no caminho certo. Daniel se dedicou a não se contaminar com a cultura da Babilônia. E isso é importante para a nossa juventude, porque a gente vê que o mundo está cada vez piorando a situação. Se até os adultos que têm conhecimento, sabem mais das coisas, viveram mais, já estão caindo no pecado, na bebida, nas drogas, imagine os adolescentes e os jovens, que não têm uma mente tão formada. Então, nós que estamos na igreja como juventude, a gente tem que se fortalecer na palavra para não cair em tentação. Mais ainda, porque a gente está começando a vida, Então, é sempre ouvir os pais e sempre ouvir os líderes da igreja para seguir firme nos caminhos do Senhor. E eu quis colocar aqui o papel do jovem na sociedade de hoje. O jovem cristão é chamado para ser contracultura, fazer a diferença nos estudos, no trabalho, na internet, como luz e referência. Em Mateus 5,14 diz: os seres da luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E é isso que a gente vem sempre falando, E a gente precisa ser exemplo na escola, para os amigos que não são da igreja, e dar ao máximo nosso exemplo para que eles possam vir na igreja e trazer mais pessoas para Cristo. E o tópico 5 é discípulos de todas as nações. E a minha palavra final é que nesse mês que a gente possa realmente se dedicar para falar para os jovens que não são da igreja, que se fortaleçam na palavra, que possamos trazer essa juventude e essa adolescência que está perdida no mundo. E a gente sabe o que está acontecendo por aí. E a gente realmente deve ser exemplo, como uma juventude cristã. É isso.